Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um Prepara SESI, dessa vez com Sociologia, e um tema muito importante que é trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho na Sociologia, é um tema que cai muito nos vestibulares e no SSA. Então, fica ligadinho para não perder nenhuma dica. Vamos lá começar? Começando pela definição do que é trabalho, é importante a gente entender que trabalho é toda atividade humana que interfere na sociedade e produz bens e serviços. Então, notem que, primeiro, trabalho, ele é uma atividade feita pelo homem. Animais não trabalham, as plantas não trabalham. Então, quem trabalha dentro dessa estrutura é o homem. E primeiro aí, considerando um ponto importante, é que esse trabalho, ele interfere na natureza. O que significa interferir na natureza, professora? É desmatar? Claro que não, gente. Todo tipo de relação que interfere no meio em que a gente vive é um tipo de trabalho. Então, nesse momento, eu estou trabalhando, eu estou aqui interferindo no meio, no ambiente escolar, eu estou propagando conhecimento. Então, isso é uma forma em que eu estou produzindo e interferindo aqui no ambiente em que eu estou, no caso, o meu ambiente de trabalho. E ele produz bens ou serviços. Nesse momento, eu estou produzindo serviços. Mas vamos entender aí o que é que a gente está falando e se referindo quando fala bens e serviços. Primeiro, bem é toda a produção originada da atividade humana sobre a natureza para atender determinada sociedade. Então, produção de bem é você produzir um produto final. Por exemplo, com o ensino à distância, com as pessoas trabalhando em home office, surgiu a necessidade de aumentar a produção de tablets, notebooks, celulares, webcams, produzir mesas digitalizadoras e outras formas de facilitar esse trabalho. Então, a partir daí, as pessoas começaram a aumentar a produção desses bens. São produtos que são destinados para atender uma demanda da sociedade. Então, nesse momento, estamos demandando esse tipo de produto e vai existir a produção desses produtos. É um produto final. Já um serviço, ele tem a ver com uma atividade. Percebam, bem, ele é o produto. Serviço é uma atividade realizada para atender as necessidades e que não necessariamente estão ligadas à produção de bens. Por exemplo, nesse momento eu disse a vocês que estou praticando um serviço, ou seja, eu estou fazendo uma atividade. Eu não estou produzindo um produto final, mas eu estou prestando um serviço de educação para vocês. Ou quando, por exemplo, vocês vão no salão de beleza cortar o cabelo, as meninas aí fazer uma escova no cabelo, aquela cabeleireira, ela não está produzindo um bem, ela não está produzindo um produto para você, mas ela está oferecendo um serviço para atender as suas necessidades, mas que não está ligada à produção de bem. Um outro exemplo seria pagamento de contas. Quando você vai no caixa pagar a conta lá na lotérica, a moça que está lá na caixa, ela está trabalhando, mas ela não está produzindo nenhum bem, ela está prestando um serviço. Então, percebam que trabalho é atividade humana que interfere na natureza, ou seja, ela interfere no nosso meio, não necessariamente a natureza no sentido ecológico da palavra, mas que produz bens e serviços. Essa atividade do homem, né, esse trabalho do homem, ele está sempre associado a um modo de produção. E esse modo de produção, ele foi se alterando ao longo da história. Então, em cada sociedade, em cada contexto histórico, a gente vai ter um modo de produção diferente, que é, na realidade, a relação do homem com o trabalho, o homem com o meio em que ele vive. Então, desde o momento que o homem surgiu, lá nas sociedades primitivas, até hoje, na nossa sociedade capitalista, o homem ele vai passar por vários processos de produção. E esses processos de produção, eles se dividem em trabalho, ou seja, na forma como esse homem produz esses bens, produz esses serviços, a matéria-prima e os instrumentos de produção. Então, por exemplo, o homem, para produzir, vamos supor, um doce de mamão, ele vai precisar da matéria-prima. A matéria-prima lá, o açúcar, o mamão,
os produtos. Então, ele vai pegar essa matéria-prima para transformar ela por meio do seu trabalho. Então, a matéria-prima ela já existe, mas a forma como esse homem transforma ela por meio do seu trabalho vai dar origem a um produto final. Esse homem, para poder transformar essa matéria-prima, ele vai precisar de instrumentos de produção. Então, quando eu for produzir o meu doce de mamão, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar de determinados utensílios para que eu possa fazer esse tipo de produção. Então, vou precisar de um lugar para preparar ele, eu vou precisar de um lugar para armazenar, de um lugar para vender esse tipo de produto. Então, aquilo que eu uso para transformar aquela matéria-prima em um bem é o instrumento de produção, são os meios de produção, os utensílios que eu vou utilizar. E essa transformação ela vai ser fruto do quê? Do meu trabalho. Então, por meio do meu trabalho, eu transformo a matéria-prima utilizando instrumentos de produção. Então, notem que todo o modo de produção, ele vai estar ligado a um processo de produção. Por quê? Porque a partir do momento que muda o modo de produção, muda a relação de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de uma sociedade primitiva, antiga, em que o trabalho era coletivo, e a gente vai estudar isso já já, a gente tem que entender que, por exemplo, as matérias-primas que esses homens utilizavam eram diferentes, por exemplo, das matérias-primas que nós utilizamos hoje. Quando você vê numa sociedade em que a produção ela era mais simples, mais rústica, é diferente de você comparar hoje em uma sociedade em que você tem produção de carros, aviões, satélites. Então, a matéria-prima, ela muda. Os instrumentos de produção para produzir esses bens também mudam. Então, eu antes produzia o instrumento de pedra lascada. Eu precisava, para produzir esse instrumento de pedra lascada, de que matéria-prima? Da pedra, do pedaço de pau. Eu precisava de instrumentos de produção mais simples para produzir. Geralmente, a pedra lascada, você só pegava lá uma pedrinha, batia na outra, e aquela lasca que saía você utilizava para a produção do seu bem. E isso era transformado por meio de um trabalho. Hoje em dia, para produzir aviões, satélites e outros produtos, eu preciso de outras matérias-primas, de outros instrumentos de produção, utilizando aí o meu trabalho também. Então, percebam que, de acordo com o modo de produção, o processo de produção também muda, mas ele sempre vai se dividir nesses 3 grupinhos: trabalho, matéria-prima e instrumento de produção. Falando um pouquinho da evolução do processo de produção, eu trouxe para vocês 4 exemplos, mas eu vou citar mais um para a gente poder compreender melhor os próximos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sociedades comunais, eu estou falando de uma sociedade primitiva antiga. Aquelas sociedades, por exemplo, do Paleolítico, do Neolítico, ou mesmo as sociedades indígenas que viviam aqui no Brasil. Nesse tipo de sociedade, você tem a sociedade que trabalha em prol do coletivo. Então, todas as pessoas trabalham para produzir bens para todos. Não existe a ideia de acúmulo de capital, não existe a ideia de uma chefia, alguém que manda, alguém que tem mais poderes dentro dessa estrutura. Todos trabalham e produzem em prol de todos. Esse tipo de sociedade, ela visa o quê? Ela visa reproduzir a manutenção da sociedade. Então, eu não quero acumular bens. Eu quero que a minha sociedade, ela se prolongue ao longo dos anos. Eu quero garantir a sobrevivência do meu povo. Então, dentro dessas sociedades comunais, dentro dessas sociedades coletivistas, o objetivo principal é garantir a perpetuação dessa sociedade. Então, precisamos comer, precisamos nos organizar para garantir que o nosso povo viva por muitas gerações. Então, a ideia de acúmulo de riquezas, acúmulo de capital, pessoas com mais, pessoas com menos, não existe dentro dessas sociedades comunais. Só é vocês pararem para pensar, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil. Muitos dos indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, eles viviam de maneira coletiva. Dentro das tribos, as pessoas trabalham em benefício de todos, em prol de todos. E o pajé, o pajé, o cacique, por mais que eles tenham ali uma função social diferenciada, eles não são maiores ou melhores do que o restante da tribo. Eles não têm mais direitos do que o restante da tribo. Mas todos eles trabalham em benefício da coletividade. Isso vai mudar um pouquinho quando a gente tem aí as sociedades asiáticas, né? As sociedades antigas.
Eu não coloquei aí no slide, mas é importante falar isso para vocês antes da gente entrar nas sociedades escravistas. Por quê? No Egito, na Mesopotâmia, nós vamos ter a formação de uma sociedade que é uma sociedade antiga aí, baseada no modo de produção asiático. Nesse tipo de sociedade, tudo pertencia ao Estado. Então, nós temos a figura do faraó, a figura do rei, nós temos a figura dos líderes religiosos, em que as terras e tudo aquilo que o Estado produzia pertencia a eles. E os cidadãos trabalhavam nessas terras para garantir a sua sobrevivência. Então, funcionava mais ou menos assim. As terras pertenciam ao faraó e os cidadãos trabalhavam nas terras desse faraó. Em troca, eles recebiam, né, uma pequena quantidade de alimentos garantida pelo Estado, mas que era fruto do trabalho deles. É importante destacar para vocês, e isso vocês já devem ter visto em história, que nessas sociedades não é a escravidão quem predomina. O trabalho é feito pelos cidadãos. Então, quando eu falo de Egito, quando eu falo de Mesopotâmia, são os cidadãos egípcios e mesopotâmicos, dentro aí do que a gente chama de modo de produção asiática, que trabalham para o Estado, né? Trabalham aí nas obras públicas, eles trabalham no trabalho agrícola. Aí você me pergunta, professora, mas eu vejo tanta história de escravos quando a gente fala do Egito. Eu já ouvi falar da história de que Moisés libertou o povo hebreu do Egito. Eu já ouvi falar da história do cativeiro da Babilônia, em que os hebreus foram escravizados pelo povo caldeu. Como que a senhora diz que não tem escravo? Na realidade, gente, tem escravo sim, mas esses escravos, eles não são a base da economia. Eles são sim, né, estão lá, mas eles nunca são, primeiro, a maioria, e eles nunca estão empregados nas principais atividades econômicas dentro dessa sociedade. O trabalho, ele é feito pelo cidadão. Então, eles trabalham para o Estado e a propriedade de tudo pertence ao Estado. É diferente quando a gente fala das sociedades escravistas da antiguidade. Quem são essas sociedades? Grécia e Roma. Grécia e Roma são os maiores exemplos. Primeiro, dentro dessas sociedades, já não existe mais a ideia de que tudo pertence ao Estado. Na realidade, a partir daí, começa a surgir a ideia de propriedade privada. Então, vai existir uma elite que vai se apossar dos bens, né? Então, em Roma, nós temos a figura dos patrícios, na Grécia, nós temos a figura dos eupátridas, lá em Atenas, né? E esses grupos, eles vão liderar, organizar todo tipo de processo, né? E, a partir daí, a gente tem o surgimento da sociedade privada. Nessas sociedades, o trabalho, ele vai ser visto como algo negativo. Só é vocês lembrarem aí dos gregos, né, que valorizavam o ócio. Então, para os gregos era muito importante a ideia do descanso. E eles consideravam que o papel da elite era liderar, coordenar os trabalhos e não fazer o trabalho braçal. O trabalho braçal, nesse sentido, ele era reservado para aqueles grupos considerados indignos, aqueles grupos considerados menores, sem importância da sociedade. E é aí que entram esses escravos que eram obtidos por guerras ou por dívida. Nas sociedades escravistas, os escravos, eles eram a maioria da população, e eles estavam empregados nos setores produtivos dela. Então, percebam que existe uma grande diferença aí. No modo de produção asiático das sociedades Mesopotâmia e Egito, o escravo existe, mas ele não trabalha nas principais atividades econômicas. Já nas sociedades escravistas, o escravo, ele é a base da economia. Continuando a falar um pouquinho aí dessa ideia de sociedades, nós temos, por exemplo, a sociedade feudal. Essa sociedade feudal que vai se desenvolver aí na Idade Média e que tem uma característica muito peculiar. Primeiro, na sociedade feudal, a gente tem uma sociedade predominantemente agrária. Essa sociedade feudal é toda baseada na ideia de ruralização. Diferente do que acontece, por exemplo, na sociedade anterior, que é a escravista da antiguidade, que a gente sabe que predominava o trabalho urbano. Então, em Grécia e Roma, eram sociedades tipicamente urbanas. Esses trabalhadores escravos, eles eram empregados nos mais variados setores da economia. Então, eles trabalhavam muitas vezes
nos grandes centros, em funções diversas. Então, não existe a ideia do papel do trabalhador como somente o trabalhador do campo nessas sociedades escravistas, mas eles eram empregados nos mais variados setores, ao contrário da sociedade feudal. Na sociedade feudal, por ser uma sociedade rural, o trabalho ele está no campo. E essa sociedade feudal, ela é baseada primeiro na ideia da economia rural, né? Então, eu produzo os gêneros agrícolas, e na ideia da autossuficiência, eu produzo tudo aquilo que eu preciso. A sociedade feudal, ela também é uma sociedade de classes e totalmente estamental. O que é estamental? Sem mobilidade social, né? Praticamente sem mobilidade. Então, embora a gente não possa dizer que ela é estanque, que nunca mude, em geral, não existe mobilidade social. E como é que ela é dividida? Nós temos na pirâmide social da sociedade feudal a seguinte divisão. O primeiro estado ele é composto pelo clero, né, os padres, os bispos, o papa, que eles são responsáveis por fazer o quê? Por orar. Então, dentro dessa sociedade, a função do primeiro estado era garantir a salvação de todos, né? Celebrar as missas, conceder o perdão dos pecados, aplicar as penitências. A função era simplesmente garantir a salvação coletiva. Abaixo desse clero, nós temos o que nós chamamos de segundo estado. O segundo estado ele é composto pela nobreza. Essa nobreza que é responsável por guerrear. Vocês já devem ter visto em história também que a nobreza era aquela classe que tinha a terra. Ele era o proprietário da terra. Mas essa nobreza, ela não exercia atividades produtivas. Então, embora os nobres fossem os donos da terra, não eram eles quem trabalhavam nela. Porque a função do nobre nessa sociedade é fazer o quê? Guerrear, batalhar. E abaixo desse nobre, aí sim, nós temos o setor produtivo, que é composto pelos servos e camponeses. Então, esses camponeses é que eram, de fato, responsáveis por trabalhar. Percebam, mais uma vez, que a noção de trabalho muda. Antes, o trabalho ele era visto como um trabalho feito por escravos. Agora, o trabalho ele é reservado para os servos. Esses servos, eles são trabalhadores livres. Nenhum servo é escravo. Isso é importante destacar para vocês. O servo ele é trabalhador livre, mas ele é um trabalhador livre ligado à terra, dependente dessa terra, porque ele precisa dela para garantir a sua subsistência. Então, o modo de produção feudal é baseado na ideia de que o trabalho ele é reservado para uma classe específica que, dentro daquela estrutura social, ele exerce o seu papel. Então, não tem nada a ver, por exemplo, com a ideia escravista das sociedades da Grécia e de Roma, né? Na Grécia e em Roma, o trabalho braçal era visto como algo negativo, como um fardo. Na sociedade feudal, o trabalho ele passou a ser visto como um papel a ser desempenhado por uma determinada classe dentro de uma estrutura feita e hierarquizada por Deus. Só lembrando que a Igreja Católica, ela justificava essa estrutura. Então, eles diziam que Deus havia escolhido homens para determinadas funções. Então, existem os que oram, os que trabalham e os que guerreiam, né? Os que lutam. Então, a missão deles era basicamente uma missão divina e concedida pelos deuses. E, chegando aí na nossa sociedade atual, nós temos a sociedade capitalista. Essa sociedade capitalista, ela vai transformar as relações de trabalho do homem. E tem uma coisa bem importante aí para destacar para vocês. Quando a gente falou de sociedade escravista da antiguidade, vocês pensam que a escravidão do Brasil é similar àquilo? Já adianto que não. Olha onde a escravidão do Brasil está inserida dentro das sociedades capitalistas. Então, embora existe a escravidão, né, em ambos, a gente não pode confundir as estruturas. Quando a gente fala de escravidão no Brasil, a gente fala de uma escravidão que ela é baseada para gerar riquezas para um burguês, um capitalista. Então, aquele escravo, ele está gerando lucro, e isso está inserido dentro da estética capitalista. Mas como é que o capitalismo ele evoluiu tanto? Primeiro, é importante dizer que o capitalismo ele vai surgir aí já com o mercantilismo, né, que é essa fase pré-capitalista,
ou que a gente chama de capitalismo mercantil, quando o homem ele começa a abandonar a fase lá de artesanato da Idade Média, começa a investir em manufaturas e depois, né, com a Revolução Industrial, na maquinofatura. Essa sociedade capitalista, ela vai ser baseada primeiro na instituição do trabalho assalariado. Então, o homem, ele não é mais dono dos meios de produção, ele já não participa do processo, mas ele simplesmente vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, a ideia é que o homem, ele não é mais dono de nada. Por exemplo, no artesanato, né, que era a fase que existia lá na Idade Média, o artesão, ele era dono de todos os meios de produção. Só a gente parar para pensar aí na ideia do Pinóquio, o Gepeto, por exemplo. O Gepeto, ele era responsável por conseguir a matéria-prima para fazer o Pinóquio, né? Então, a madeira. Ele fez na sua própria oficina, com os seus próprios instrumentos, e se ele quisesse vender o boneco, era ele quem ia fazer a venda. Então, percebam que na fase do artesanato, o trabalhador, ele era responsável por todas as etapas, desde a obtenção da matéria-prima, os meios para fazer essa produção e a venda do produto final. Já com a estética capitalista, isso vai mudar, porque o trabalhador, ele vai cada vez mais ser alienado, como o Karl Marx vai falar mais tarde, desse processo. Então, o trabalhador, ele vai perder a noção de todo o processo, porque ele vai se especializar em fazer somente uma etapa, em fazer somente um processo, né? Cada vez mais com a divisão do trabalho, que é uma outra característica da sociedade capitalista, o homem ele vai perder a noção do todo. Eu acho que vocês já devem ter visto aquelas tirinhas em que mostra, né, um trabalhador aí numa linha de produção, e ele dizendo que vai se aposentar e que vai amanhã finalmente saber o que ele está produzindo. Isso é fruto do quê? Da divisão do trabalho e fruto também da alienação que Karl Marx vai falar, né? Dizendo que o trabalhador aí, a partir do momento em que ele começa a vender a sua força de trabalho, o empregador, né, o capitalista, o burguês, ele vai alienando o trabalhador do seu processo produtivo, de forma que aquilo que ele produz já não diga mais respeito a ele. Porque o Gepeto, por exemplo, ele era o dono do Pinóquio. Aquele boneco tinha o perfil do artista. Já, no caso, numa linha de produção, não. Cada vez mais nós somos alienados do produto que nós produzimos. Na sociedade capitalista, a gente tem o advento da propriedade privada. Então, cada vez mais fica forte essa ideia de propriedade privada. E é aí que surge, por exemplo, o Estado para garantir o direito a essa propriedade. É aí que surge a polícia para reprimir qualquer tipo de invasão a esse tipo de propriedade. A gente tem a divisão do trabalho como algo muito forte. Então, cada vez mais nós somos especialistas em determinadas coisinhas. Por exemplo, os professores de vocês. Os professores de vocês, eles são especializados em uma determinada disciplina. Eles trabalham cada um aí em uma área. Isso é um tipo de divisão do trabalho, né? Ensinar, ser professor é algo grande. A partir do momento que você divide em área, isso é uma divisão do trabalho. E aí a gente sabe que, por cima, essa divisão costuma ser até maior, né? Então, tem o professor de História do Brasil, o professor de História Geral, o professor de Atualidades. Então, isso é uma forma também de divisão do trabalho. Então, não é só nas fábricas que isso ocorre. E a gente tem um sistema aí baseado em trocas. Então, no sistema capitalista, essas trocas, elas são por dinheiro, né? Você me dá dinheiro e eu lhe vendo o produto que eu estou produzindo, o bem que eu estou produzindo. Na sociedade capitalista, a gente costuma dividir, né, as 3 fases do capitalismo. O capitalismo mercantil ou comercial, né, que é mais popularmente conhecido como mercantilismo, em que esse capitalismo começa a surgir aí baseado na ideia das vendas dos produtos, né, do comércio propriamente dito. Então, nesse período do mercantilismo, a gente tem a ideia de manter a balança comercial sempre favorável, né? Ou seja, eu não posso comprar mais do que eu vendo, né? Eu preciso sempre vender mais do que eu compro. A ideia também de que eu devo garantir proteção ao mercado interno, né? O protecionismo alfandegário. Então, esse capitalismo é um capitalismo muito inicial, baseado aí nas relações comerciais que começam a ser desenvolvidas pela burguesia no final da Idade Média, né?
e se intensificam com as grandes navegações. Só que aí vem a Revolução Industrial e muda tudo, transforma. Com a Revolução Industrial, a gente vai ter aí o capitalismo industrial, o capitalismo das indústrias, da produção em massa, da produção em larga escala. Então, cada vez mais o homem ele vai produzir e isso vai fazer com que a dinâmica do mercado mude, né? Porque se eu produzo mais, eu preciso de mais mercado consumidor, o preço desses produtos tendem a cair, então vai dar uma nova roupagem ao capitalismo. E, por último, a gente tem a última fase que nós estamos, que é o capitalismo financeiro. Esse capitalismo aí baseado na especulação financeira, especulação na bolsa de valores, a compra e venda de ações. Então, percebam que o capitalismo ele foi se dinamizando. Ele saiu de uma estrutura mais simples, baseada no comércio, e hoje em dia a gente tem um capitalismo que ele é globalizado, internacional. Daqui eu posso estar comprando e vendendo ações, fazendo transações econômicas com diferentes partes do mundo, sem que eu precise me deslocar daqui. Então, o capitalismo financeiro, ele é esse capitalismo que movimenta a riqueza em várias partes do mundo de maneira simultânea. E aí, falando um pouquinho do capitalismo, a gente tem um conceito muito importante, que é a ideia de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Vê só, quando o capitalismo surgiu, os estudiosos começaram a pensar em formas de fazer com que aquele trabalhador ele produzisse mais e gerasse mais riquezas para o empregador. Então, começou a se pensar em formas de intensificar o trabalho desses trabalhadores, né? Fazer com que a geração de riquezas e o lucro ficasse cada vez maior. É aí que vai surgir um rapazinho chamado Taylor, que vai começar a fazer o estudo disso. Qual é a ideia de Taylor? Taylor, ele vai elaborar o que a gente chama de estudo dos tempos e movimentos, em que ele vai começar a observar cada trabalhador, como os trabalhadores realizam as suas funções, como eles fazem cada uma das suas coisas. E a partir dessa percepção, Taylor ele vai observar que cada pessoa fazia de uma forma diferente, cada pessoa fazia do seu jeito. E isso não era o ideal. Imagina numa linha de produção em que cada pessoa faz o processo da sua forma. Sem um padrão, isso não é bom. Por quê? Porque existem pessoas que vão ser mais rápidas, existem pessoas que vão ser mais lentas, existem pessoas que vão perder muito tempo com coisas que não têm relevância. Então, Taylor, dentro da sua administração científica, ele vai começar a fazer esse estudo dos tempos de movimento. E ele vai perceber o quê? Que existe a necessidade, por exemplo, de ter um padrão para que determinados bens eles sejam produzidos. Então, ele vai, aos poucos, começar aí a observar como esse trabalhador reage no meio e vai começar também a ver técnicas de melhorar essa produtividade. E é por isso que os estudos do tempo e do movimento são tão bons. Vamos supor que, por exemplo, o trabalhador A, na linha de produção, ele produza determinado produto em 10 segundos. O trabalhador B, ele produza em 5 segundos. E o trabalhador C, ele produza em 15 segundos. O mesmo produto produzido em tempos diferentes. Por quê? Então, quando o Taylor ele observa isso, ele vai começar a observar, mas o trabalhador B, que produz em menos tempo, ele mantém o seu material de trabalho ali próximo, ele perde menos tempo com movimentos desnecessários. Então, a partir daí, ele começa a estabelecer o quê? Padrão. Vamos fazer todo mundo produzir no mesmo tempo? Vamos tentar encontrar aí um equilíbrio? Vamos trazer as coisas para mais perto? Vamos ver no que nós podemos melhorar? Outra coisa que Taylor vai fazer, dentro dessa ideia aí de administração científica, é garantir incentivos ao trabalhador. Então, Taylor ele vai ser muito voltado na ideia de que o trabalhador ele precisa ser melhor remunerado. Mas não simplesmente porque ele merece ser bem remunerado, e sim porque, para Taylor, o homem ele é movido pelo dinheiro. Então, quanto mais a gente consegue dinheiro, mais estimulado a gente está. É aquela ideia muito do homem voltado só para o acúmulo de riquezas. Então, para ele, o homem ele só é feliz quando ele consegue dinheiro. Se você quer estimular um homem, dê dinheiro a ele. Então, Taylor, dentro dessa ideia de produtividade, ele vai tentar compreender o processo produtivo para tentar extrair o máximo de produtividade daquele trabalhador, baseado aí na observação dos movimentos. Daí vem Ford, que vai também desenvolver uma ideia aí
a respeito do Taylor, ou melhor, muito parecida com a do Taylor, tanto que tem alguns estudiosos que dizem que Taylor é a teoria e Ford é a prática. Mas isso não é bem verdade, viu, gente? O Ford, ele vai desenvolver aí uma ideia bem particular dele. Primeiro, o Ford, ele vai ser muito voltado para a ideia da linha de produção. Qual é a ideia do Ford? Eu preciso produzir muitos produtos, então o Ford, ele é muito voltado para a ideia do estoque. Esses produtos produzidos em larga escala, eles vão ter um baixo custo e eu preciso estar sempre estimulando a minha venda desses produtos para dar vazão a esse estoque. No modelo de Ford, ele é um modelo bastante rígido, por quê? Ford, ele não se preocupa em dinamizar a produção. Ford, ele não se preocupa em investir muito em tecnologia. Qual é a ideia de Ford? Eu produzo um bem, no caso, era o Ford T, o carro mais popular da época, e esse produto ele vai ser produzido em larga escala, em grandes quantidades. O fato dele ser produzido em grandes quantidades, em larga escala, faz com que o preço desse carro diminua e ele se torne acessível para todos. Inclusive, o Ford também era defensor do aumento do salário dos trabalhadores, mas para que esses trabalhadores também pudessem se tornar potenciais consumidores dos seus produtos. Então, todo mundo aí iria ter o seu Ford T, né? Iria poder se tornar consumidor desse tipo de produto. E, por último, a gente tem o toyotismo. O toyotismo de todos esses modelos, ele é o mais recente e ele é baseado na ideia do investimento em alta tecnologia. Quando a gente fala de toyotismo, a gente está falando, primeiramente, de um processo de mecanização intensa. Então, dentro das fábricas, eu vou precisar cada vez menos de homens. No caso do Taylor e do Ford, eu ainda tenho uma produção dos trabalhadores muito grande, né? O Ford mesmo, por exemplo, a ideia dele é muito ilustrada naquele filme Tempos Modernos, em que você tem a esteira rolante e o trabalhador está lá produzindo. Já no toyotismo, não. No toyotismo, existe a ideia de que deve existir uma automação muito grande. Então, quem faz o trabalho é a máquina. E esse trabalhador, ele vem no processo de correção de erros. Sempre que a máquina falha, sempre que de alguma forma existe uma má produção de determinado produto ou serviço, aí sim deve entrar o homem. Por isso que esse trabalhador no toyotismo, ele deve ser um trabalhador altamente especializado. Não é qualquer trabalhador, não é qualquer pessoa, mas sim um funcionário altamente gabaritado para poder identificar e corrigir aquelas falhas da máquina. Outra coisa que no toyotismo é muito importante é a ideia do just in time. Ou seja, eu produzo aquilo que o mercado precisa, na quantidade que o mercado precisa. Ao contrário do Fordismo, que tem essa ideia de você fazer produção em massa, produzir em larga escala, no toyotismo não. Por quê? O toyotismo, quando ele surgiu no Japão, que estava em crise, cortando excessos. Então, o Fordismo não seria ideal, né? Porque você produzir em larga escala, ter grandes estoques de produtos, isso é uma perda de tempo, né? Porque você deixa aquele produto muito tempo parado. Lembrando, gente, que o produto ele só gera riqueza a partir do momento em que ele é vendido. Então, aquele produto lá em estoque parado por muito tempo, ele não está gerando lucro. Por isso que no toyotismo ele vai dizer, não, eu vou produzir aquilo que o mercado precisa na quantidade em que ele precisa. Vamos dar um exemplo? Ninguém precisa estar produzindo ovos de Páscoa em grande quantidade o ano todo. Mas quando vai chegando o período da Páscoa, o que as empresas fazem? Começam a produzir os ovos de Páscoa na quantidade que o mercado precisa, está demandando. Quando essas empresas produzem mais do que o mercado precisa, o que acontece? Estoques muito grandes, o preço desses produtos vão fazer o quê? Baixar drasticamente para estimular o consumo. Então, para evitar que existam esses estoques e que eu tenho que fazer essas queimas de estoque de produtos em grande quantidade, né, porque sempre vai existir aí um equinho, o toyotismo ele vai dizer, não, você vai produzir exatamente o que o mercado precisa na quantidade que ele precisa. Ficou claro isso, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Se liga no SESI e fica coladinho com a gente. Tchau, tchau.